Olá, povo de Deus, segunda-feira, 29 de abril de 2024, quinta semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 14, de 5 a 18, João 14, 21, 26. Naqueles dias, em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença, nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava de frente à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam com a multidão oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando: homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Paulo e Barnabé continuam sua viagem missionária regada com perseguições e desafios frente às culturas e religiões diferentes. Dia 26 de abril fizemos memória da primeira missa celebrada em terras brasileiras. Podemos imaginar o que significou todo esse rito romano para os povos indígenas. Paulo e Barnabé chegam pregando monoteísmo em terras politeístas. No trecho de hoje vemos a tentativa de linchamento e apedrejamento que eles sofreram da parte de lideranças judaicas apoiadas por pagãos. Eles foram informados e conseguiram fugir a tempo. Foram para as cidades de Listra e Derbe, da região da Licaônia. Após a cura de um aleijado, os habitantes da Licaônia ficaram maravilhados e atribuíam o feito à ação dos seus deuses. Os cristãos interpretaram de modo exagerado a reação dos pagãos, pois naquele tempo havia muitos curandeiros, muitos propagandistas religiosos que faziam curas. Nem se consideravam deuses, nem eram confundidos com os deuses. No seu temor de qualquer contaminação com o politeísmo, os cristãos formados no rigoroso monoteísmo judaico ficaram assustados com uma possível verdadeira divinização. No politeísmo, as forças divinas estavam presentes em muitas manifestações terrestres. O divino e o humano estavam misturados, o que era inaceitável para um judeu ortodoxo. O discurso dos apóstolos revela que eles não estavam preparados
para lidar com manifestações religiosas do povo de Licaônia. Assim, a mensagem se revela também profundamente centrada no monoteísmo mais rigoroso. Não se trata de demonstrar aos pagãos a existência de um Deus único. Essa é dada como evidente e suficientemente manifestada pelos fenômenos naturais, chuva, colheitas. Eles evidenciam que Deus tolerou até agora o politeísmo, mas agora estamos num tempo em que o politeísmo não será mais tolerado. Com Jesus começa o tempo em que o monoteísmo vai reinar. Daí o apelo à conversão que se apresenta como conversão dos ídolos para o único e verdadeiro Deus das puras aparências de divindade, para o Deus de verdade. Lucas voltará a esse tema no episódio de Atenas. Há um certo esforço de enculturação dos apóstolos, pois tentam apresentar o Deus de Jesus Cristo sem apelar para as Escrituras, mostrando um Deus vivo e verdadeiro, criador de tudo. A comparação com os tempos passados, afirmando que Deus tinha permitido que todas as nações seguissem o próprio caminho e agora não mais, não deixa de revelar uma dimensão, certo modo, violenta do monoteísmo. Aqui não há espaço, mas fica em aberto o debate sobre o relacionamento interreligioso. João 14, 21, 26. Disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Lendo o quarto evangelho, percebemos a centralidade do discurso sobre o amor. Amor de Deus que é derramado a todos os que o amam. Jesus quer que seus discípulos tenham certeza disso. E no nosso texto de hoje há uma única manifestação do apóstolo Judas, não Iscariotes, indagando sobre o amor de predileção do Pai pelos discípulos de Jesus. Judas Tadeu não entende como é possível que os discípulos vão ver uma manifestação de Jesus e o mundo não. Pensava certamente numa manifestação gloriosa e messiânica diante de todos. A manifestação de Jesus será espiritual, sem milagres, sem sensacionalismos exteriores. É que a manifestação de Jesus só é possível na obediência e no amor. Por isso é que se manifesta aos crentes e não ao mundo. Judas Tadeu não percebe que Jesus fala no nível do Espírito. A grande diferença está no amor a Jesus. Quem ama Jesus guarda a sua palavra e se transforma em morada da Trindade, pois a perícope termina com a promessa do Espírito, que virá sobre os discípulos e os fará recordar tudo e tudo entender. Um beijo no seu coração.